Saudade. Ai, gente, o meu celular me avisando que a chamada está sendo gravada, que coisa. Ai, ai, vamos lá. Então, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito, né? Nós já estudamos. O fruto do Espírito é o amor, mas ele vem, boa noite, Elisa, mas ele vem com um monte de coleguinhas acompanhando. Que se esses coleguinhas não estiverem todos funcionando em harmonia, o amor não vai funcionar. Não adianta. E ele vem, a gente já estudou sobre alegria, a gente estudou o amor, nós estudamos alegria, né? Estudamos a paz, e agora nós vamos estudar sobre a longanimidade, que é a paciência. Muita paciência. Inclusive, eu abri a reunião e ninguém entrava, eu tô assim, ó, já começou o teste da paciência. Porque é assim, a gente quer, né, no nosso tempo, do nosso jeito, e não é assim que funciona. Então, a gente precisa treinar essa paciência. E essa paciência é quando nós aceitamos Jesus, que o Espírito Santo veio fazer morada em nós, ela passou a habitar em nós. A gente só precisa exercitar ela, né? E no original, eles usam a palavra longanimidade, né? E ela significa paciência, mas não só paciência, ela significa outras coisas. Quer ver? Eu vou falar para nós aqui. Longanimidade, que quer dizer matrotúmia, no grego. Macrotúmia, isso, no grego. Temperamento longo. Quer dizer, assim, que a gente vai alongar o nosso temperamento. Nós vamos esticando ele, né? Tipo assim, vamos ter paciência, não resolveu agora não, mas vai resolver depois. Não melhorou hoje não, mas vai melhorar amanhã, né? Firmeza de ânimo. Eu não imaginava que significava isso, que a gente tem que ter o nosso ânimo firme, né? Se manter firme, porque a própria Bíblia fala, tem de bom ânimo, né? Jesus fala isso para nós, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí significa também paciência, tolerância e perseverança. E já no dicionário Vine, uns falam Vine, outros falam Vine. Então, né, quer dizer aquela qualidade de restrição de si mesmo diante da provocação ou desafio. É o quê? Quando alguém me provocar alguma situação, eu vou restringir a mim mesmo de cometer um ato que é contra o que o Senhor quer de nós, que é contra a vontade do Senhor para nós. A longanimidade, a paciência, ela expressa uma atitude para com pessoas e eventos. Então, a gente tem que ter essa paciência, ela tem que aflorar de nós, não só com eventos, mas com pessoas também. Porque, às vezes, a gente tem paciência para esperar acontecer algo, mas não tem a paciência com o ser humano, para tratar o próximo, né? A atitude de nunca perder a paciência com pessoas, por menos razoáveis que sejam, e de nunca perder a esperança com relação a elas, por menos agradáveis que sejam, para com os eventos, de nunca perder a esperança e a fé, por mais obscura que a situação pareça. O que ele falou aqui? Que a gente não pode perder a paciência com as pessoas. A gente tem que continuar acreditando que ela vai melhorar. Por mais desagradável que a pessoa seja, a gente vai continuar crendo, tendo perseverança e esperança na melhora, na situação, que aquilo vai se resolver. Tanto com a pessoa, quanto com situações. A situação, por mais obscura, mais tenebrosa que ela seja, a gente não pode perder a paciência com ela. A gente tem que aguardar firmes na promessa, né? Se a gente se manter firme no que a Bíblia fala, a gente vai conseguir suportar, passar por isso, mantendo a paciência, né?
Agora nós vamos falar sobre algumas qualidades aqui. Que o amor, ele é paciente, ele é longânimo. Isso está em 1 Coríntios 13:4, que fala assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Aí a gente vê, mais uma prova para nós bíblica de que o fruto do Espírito, o amor, ele tem essas ramificações, esses gominhos aí, é um fruto que tem esses gominhos. E a paciência, a longanimidade, é um desses gominhos, porque a pessoa que ama, ela vai ter paciência com o outro, ela vai ser longânimo com o outro. A longanimidade, a gente até embola a língua para falar, ela é o oposto da ira e está associada com a misericórdia. Paciente em frente às ofensas, quer dizer, mesmo que a gente esteja sendo ofendido, a gente vai ter paciência. O amor está sempre pronto a refrear-se de clamar seus direitos. Ele tem um ânimo longo e suporta. Então, isso aqui, para mim, é uma das coisas mais difíceis que tem de se fazer, falando eu, Denise. Porque, às vezes, a gente vê uma situação que a gente está sendo lesado, que a gente está sendo prejudicado, que a pessoa está agindo de má fé conosco, que tem uma situação ruim mesmo, mas você vai suportar aquilo ali, vai esperar aquilo ali, aquilo vai passar, porque você é longânimo, porque você tem paciência, você entende as questões espirituais que às vezes estão por trás disso, e você não vai se irar com ninguém. Às vezes você vai precisar tomar uma atitude ou outra para resolver, mas sem ira, sem brigar, sem afrontar, porque se você entra nessa de querer clamar pelos seus direitos e ficar brigando e arrumando confusão, entrando em ira, você vai cair na justiça própria. E o fruto do Espírito, quem tem o Espírito Santo fluindo os frutos, ele não anda em justiça própria. Porque nós já somos justiça de Deus, nós e pronto. A gente não anda em justiça própria, nem a nosso favor, nem a favor de ninguém, né? Porque isso não é nosso papel aqui. Isso é justiça. Quem está no reino de Deus, vivendo o reino, já anda em justiça. Ponto. Paz, justiça e alegria no Senhor. A nossa condição é essa. Então a gente não precisa querer fazer justiça. Não é o nosso papel. A longanimidade de Deus para com os homens, que ela é uma dádiva. Vamos ler Números 14:18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Gente, eles pararam esse versículo aqui, mas nós sabemos que na Nova Aliança não tem isso mais, né? Acabou, porque ele continua aqui esse versículo, e ele fala de bênçãos aí praticamente infinitas, né? Depois da Nova Aliança. Deixa eu ajeitar isso aqui, gente. Aí, ok. Então, Salmo 103:8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz e benigno. Então, o Senhor, ele é benigno conosco, ele é longânimo conosco. Ele foi, gente, quantos anos ele esperou para que nós nos achegássemos a ele, né? Que nós o aceitássemos como nosso Pai, né? A longanimidade de Deus para conduzir o homem à salvação. Nós vamos falar sobre isso. Mas nós vamos ler primeiro 2 Pedro 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
Então, o Senhor, ele espera, ele está esperando, ele quer que todos cheguem ao arrependimento e todos sejam salvos. Ele está aqui, ó. Alguns acham que a promessa é demorada, não, mas ele está aguardando a posição de cada um, né? Buscá-lo. Romanos 2:4, vamos ler. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Vamos ler 1 Pedro 3:20. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Gente, quando Pedro cita isso aqui, né, essa passagem aqui de Noé, Noé ficou 120 anos, né, construindo a arca, não é isso, Rê? Sim. Pensa na paciência, gente. E nem chovia, meu Deus do céu. Eu fico pensando, será que a gente ia conseguir ficar, né? Esses 120 anos, todo mundo falando que não. Com certeza o povo chamava de doido, de maluco, sei lá qual a palavra que eles usavam para descrever isso, né? Se era realmente essas palavras. Mas assim, e ele teve a paciência, ele creu e teve a paciência de executar o projeto. E Deus fez isso, olha, 120 anos, Noé construindo a arca para salvar 8 pessoas. E os animaizinhos, né? Não esquecendo os animaizinhos, todos. Inclusive, talvez a barata, sei lá. Não, ela é praga do Egito, esqueci, barata não estava. Não é Ela é praga. O pernilongo também é praga. Oi, você quer falar? Deixa eu falar uma coisa. Além disso daí do Noé, tem um outro fato que a gente precisa pensar, que é exatamente a longanimidade de Deus. Matusalém, quando Matusalém nasceu, Matusalém significa juízo, e chegará o tempo do juízo. O que Deus fez? Fez ele viver mais que o pai dele, que o avô dele, que o bisavô dele, até que nasceu Noé. Então, Deus foi esticando os anos, porque cada vez, até eu ouvi uma pregação que o pastor falava assim, já imaginou cada vez que Matusalém dava um espirro, falava assim, se ele morrer, vem o juízo de Deus. E Deus foi esticando o tempo dele para que houvesse o arrependimento, por isso foram 969 anos, né? Foi mais do que Adão, foi mais do que todos registrados. Por quê? Porque o Senhor é longânimo em executar juízo, né? Ele queria que o homem se arrependesse antes que o juízo viesse. Só que como não aconteceu, então, a hora que Matusalém morre, começa o processo do juízo, que é a questão do Noé com a arca. Exatamente. Então, eu tinha esquecido Matusalém aqui, você foi falar, eu lembrei. Foram muitos, né? Quase 1000 anos aí. O Senhor foi esticando o tempo para que o homem se arrependesse sem que o juízo viesse, né? Então, assim, dentro da longanimidade, uma coisa que quando eu trouxe essa palavra para as crianças, o que o Senhor me fez reportar a elas é assim, eu coloquei a criança, eu pedi para as crianças virem vestidas daquilo que elas queriam ser, quando crescessem. E pus todo mundo em cima da cadeira e falei assim, Deus enxerga vocês assim. Porque o Senhor é longânimo, ele não para na onde nós estamos. Ele enxerga a gente lá longe. E ele quer que por que ele enxerga, por que ele enxerga a gente lá longe? Porque ele quer ver o fim, na verdade, ele enxerga já o fim das coisas, mas por quê? Porque o fim é melhor do que o começo. Porque quando acontece o fim é o quê? O fim traz o arrependimento, o fim traz a conversão,
Então, o Senhor, ele quer que a gente exerça essa longanimidade, por isso que muitas vezes no meio de uma aflição, o Senhor ele faz nos lembrar que é para nós olharmos para Ele e não para a circunstância. Porque quando você olha para o Senhor, a circunstância ela se torna muito pequena diante dele. Então, aí nós conseguimos executar a longanimidade. Não, o Senhor vai fazer. O Senhor, nós vamos ver o fim disso. Agora, se a gente olha para a circunstância, ela se transforma no monte, e aí nós não enxergamos ao longe. Quando o monte se coloca, é só a gente fazer o exercício do físico, né? Se você está olhando sobre os montes, você enxerga lá longe. Agora, se você olha pro monte, você enxerga, a sua visão é muito limitada. Então, você essa sabe. longanimidade é você enxergar além dos montes. É você ultrapassar o monte. Por isso que o Senhor fala para olhar para Ele, né? Não desviar os olhos dele. Porque daí tudo que está abaixo dele, uma hora vai passar, é perene, não é perene. Né? Uma hora vai acabar. Então, esse exercício da longanimidade, ele é uma coisa assim, para nós, seres humanos, que somos imediatistas, eu acredito que dentro do amor, ligando tudo isso ao fruto do amor, é o que mais pega a gente. Uhum. Porque você enxergar uma pessoa que anda torto, ela andando reta, do jeito que você imagina, como que você quer que ela viva aquela vida, é difícil. Se você convive com ela todos os dias e todos os dias ela pratica aquilo que não era para ela praticar, né? Exercer a longanimidade disso, porque faz parte do amor a longanimidade, né? É difícil. É mais fácil quando a pessoa está longe, ou quando a circunstância está longe, não afetou, né? Por exemplo, para nós, vamos dizer, Porto Alegre afetou para nós? Não fisicamente. Então, é mais fácil você enxergar a reconstrução daquele lugar por não estar lá, do que quem está vivendo tudo que está vivendo, enxergar a reconstrução do lugar. Sim, com certeza. Né? Então, esse exercício de longanimidade, ele precisa acontecer na nossa vida para nós exercermos, eu estou dizendo, por exemplo, em coisas que estão mais longe, para que quando essas coisas de longanimidade estiverem perto, nós já estejamos, tem um nome isso, experimentadas na palavra. Né? Amém. Pode continuar. Amém. Dando sequência, vamos sobre a longanimidade para conduzir a salvação, nós vamos ler 2 Pedro 3,15, que fala assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. E agora nós vamos falar sobre a longanimidade de Deus para com todos. Nós vamos falar sobre isso aqui. Está lá em Romanos 9:22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então, aí nós vemos aqui que quando Deus ele é tardio em irar-se, né? É o que aconteceu lá com Noé. Né? Ele foi tardando para que o juízo não viesse, né? Mas não houve o arrependimento. A longanimidade de Jesus Cristo, exemplificada em Paulo. Nós vamos ler 1 Timóteo 1,16. Que fala assim: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele, para a vida eterna. Então, Paulo,
Claro que Paulo era longânimo, né? Só de ter sido preso injustamente, apanhado e ficar cantando lá na prisão, né? Que ele via além dos montes, né? Ele não viu o monte, ele via além. E ele é longânimo, ele sabia que ia resolver. Se a gente for analisar bem, eu não sei quanto tempo, eu não me lembro se tem algum estudo sobre isso, mas Paulo, ele com certeza passou a maior parte do tempo que ele escreveu da nova aliança ali, das cartas, ele passou na cadeia, sofrendo, ou estava na cadeia, ou estava sofrendo perseguição, ou né, eu estava sendo caçado, aquela coisa toda, e ele ensinando coisas maravilhosas, ensinando para a gente a paciência, ensinando para a gente a crer no Senhor, a confiar no Senhor, né? Então, ele é um exemplo para a gente disso, né? Fora Jesus, ele é um exemplo de longanimidade, ele sabia para que ele veio e ele ficou até ele cumprir todo o chamado dele, ele esperou, ele passou por todo o processo, né? Nós somos alvos da paciência de Deus. Longanimidade, no Antigo Testamento, é geralmente atribuída a Deus por sua capacidade de reter sua indignação diante da provocação humana, né? É o que nós falamos aqui, que ele foi se alongando para não ter o juízo lá com a galera lá de Noé, né? Da época de Noé. Mas ele vai resistindo à provocação. Eu fico vendo hoje, eu fico, meu Deus. Ai, se fosse eu, já tinha mandado um raio na cabeça de cada um e acabado com esse negócio. Não tem lógica, não. As coisas que a gente vê, que a gente ouve. Mas ainda bem que eu não sou Deus, né? Sou só filha dele e tenho o Espírito Santo. Tem um texto, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ó, tem um texto que fala sobre, ó, só um minutinho, gente, que eu me perdi aqui. Que fala da falta de hospitalidade por parte dos samaritanos. Porque a gente vai aprender um pouquinho sobre o que aconteceu quando Jesus teve, né, um momento de ira. Deixa eu ver aqui. Onde que está? Que eu quero falar sobre isso. Olha só, vamos introduzir que nós vamos achar. Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? É isso aqui. A resposta de Jesus foi rápida. Vocês não sabem de que espírito são vocês? Pois o Filho de Deus não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Isso aqui foi a resposta de Jesus para Tiago e João, que não estava aguentando mais a provocação do povo, que não estava aguentando mais os pecados, o que eles estavam fazendo. Então, Jesus respondeu para eles isso aqui. Ele não veio para destruir ninguém, ele veio para salvar. E Jesus, ele é o Pai, né? Se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus, conheça Jesus, e você vai conhecer. Então, se Jesus não veio para matar ninguém, Deus também não quer matar ninguém, não quer destruir ninguém, nunca quis. Agora nós vamos falar sobre a longanimidade. Deixa eu permitir, Heloísa, aqui. Helenice, quer dizer, a longanimidade como recomendação ministerial. Gente, vamos falar aqui rapidinho sobre isso aqui. Mas se uma pessoa que tem um chamado ministerial e que ela vai exercê-lo, ela tem que ser longânima. Porque o que vai chegar de problema na vida dela, o que vai chegar de confusão, de falatório, porque às vezes a gente não vai participar de uma denominação, mas o dom ministerial está com a gente. Então, às vezes, você vai ser um pastor, às vezes você vai ser um apóstolo, você vai ser um mestre, você vai ser um evangelista, e nesse contexto, para você exercer o seu chamado, né, o seu não é o seu chamado, seu ministério, a gente está falando sobre
recomendação ministerial, você precisa sim ter longanimidade, até por uma questão de esperar o tempo certo para fazer as coisas. Vamos ler 2 Timóteo 4:2. Aqui. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, quando você for aconselhar alguém te procurar, que você for fazer algo, tem que ser com paciência. A pessoa tem que ouvi-la, né? Deixa eu aceitar a Bruna. Então, outro ponto, outra parte que fala disso, é 2 Timóteo 2:24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir e paciente. Né? Então, vamos ler também 2 Coríntios 6, 4 e 6. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Vamos passar para o próximo ponto, que é a longanimidade como um dever cristão. Nós que somos cristãos, nós temos esse dever, porque ela já está em nós, né? O Espírito Santo já habita em nós. Vamos ler Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ou seja, fruto do Espírito, coloca eles para fora, né? Coloca o fruto do Espírito para fora, para você que é um cristão. E também Efésios 4, do 1 ao 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação e que fostes chamados como toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a gente tem que suportar um ao outro em amor, né? E ser longânimo nesse processo de suportar, de ajudar o próximo, de cuidar do próximo. Tem uma parte aqui que eu vou falar agora, é uma parte assim que eu tenho para mim, eu fico assim, Senhor, tá demorando demais, pelo amor de Deus, mas é paciência para esperar a volta do Senhor. Não tem jeito, gente, tem que ter. Vamos ler, tá lá em Tiago 5, 7 ao 11. Eu quero até ler, porque, meu Deus, todo dia eu quero que Jesus volta, eu acordo, eu falo, ai, não voltou essa madrugada, meu Deus, como assim? Mas vamos lá, saudade de casa, eu falo com Jesus, estou com saudade de casa, gente, não tá dando mais não. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tens ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ou seja, nós temos que ter paciência para esperar a vinda de Jesus. Não adianta
A paciência não é só para lidar com as pessoas, mas também com as situações todas, né? E, inclusive, essa, de esperar a vinda de Jesus. Eu sei que todo mundo quer logo que ele volte, mas a gente vai ter que esperar, não tem jeito. Paciência para herdar a promessa. Vamos ler Hebreus 6, 11 e 12, e o 15 também. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Outro exemplo para nós, além de Noé, Jó, né? E agora Abraão, que esperou, foi pai com 120 anos, não é isso, Rei? Que Abraão foi pai? 100? Ah, 100, né? Pois é, gente. Qual escritura foi essa? Hebreus 6, 11, 12 e 15. Tá, Helenice? Obrigada. De nada. Agora eu vou ler Hebreus 10, 36, sobre a promessa também. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, nós temos que permanecer em paciência, obedecendo à vontade de Deus, para que nós herdamos todas aquelas promessas, né? São mais de 8.000 promessas que a Bíblia nos faz, né? Outro ponto, gente, nós temos que ter paciência. Deixa eu ver a hora. Não, dá para terminar. Nós temos que ter paciência com os fracos na fé, né? Nós temos, Romanos fala sobre isso, Romanos 15 fala sobre isso. Até no 7, no 7 fala que a gente tem que acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, né? Porque se a pessoa está fraca na fé, eu não posso perder a paciência com ela, eu não posso irar com ela, ela simplesmente está fraca na fé. O que eu posso fazer? Orar com ela, instruir a ela o caminho, a verdade, instruir a ela a palavra, porque às vezes a gente perde a paciência com a pessoa, e o que acontece? A gente não quer mais ter o relacionamento e a gente vai perder, aquela pessoa vai se perder por aí, ou vai aprender coisas que não devem. E se a gente for paciente com o fraco na fé, a gente começa a instruí-lo na palavra, né? Olha, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. Eu tenho uma amiga e todos os dias ela me manda algum questionamento da Bíblia, porque ela viu alguma coisa que alguém falou e que ela acha que não está certo. Todos os dias. Me dá vontade de falar assim, vai pegar sua Bíblia e vai ler. A vontade mas eu não vou falar isso com ela. Até porque eu tenho Espírito Santo. Eu vou lá. Ontem eu estava jantando, ela me mandou a mensagem. Aí eu expliquei para ela aquela parte do homem carnal, do homem espiritual e do homem natural. Que ela me fez um questionamento de uma pessoa que se diz que é cristã, que já confessou Jesus, mas vive em pecado de homossexualidade, de fazer dívida, tarará, tarará. Aí eu não falei que a pessoa, né, não citei a pessoa, só expliquei para ela o que acontece, que existe o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Aí ela, eu sabia, é isso mesmo. E aí, tipo assim, ela entendeu a explicação, que a pessoa é uma pessoa carnal. Ela levantou a mão, aceitou Jesus, mas continua, né, nas mesmas práticas. Aí, todos os dias, hoje ela já me perguntou alguma coisa, eu não lembro mais o que é. Todos os dias ela tem um questionamento. E o que acontece? Ela tem acesso a toda a Bíblia, as informações, as palavras, mas ela ainda é fraca na fé, ela ainda é um bebê, e eu tenho que ter a paciência. Todos os dias eu paro para explicar para ela alguma coisa que está na Bíblia, mando versículo para ela.
Tudo bonitinho. É isso que a gente tem que ter. Se eu perder a paciência com o fraco na fé, a gente vai perder. É Jesus que vai perder ele. Ele vai se afastar de Jesus. Ou vai cair na mão desses, Senhor, perdoa falar, mas dessas coisas que a gente tem visto aí, esses abutres que a gente tem visto, que vai ser muito pior, né? A gente pelo menos vai ensinar para a pessoa a nova aliança, vai ensinar Jesus para as pessoas de verdade, né? Nós temos que ter paciência para sofrer injustiças. Ai, vou até ler. 1 Pedro 2, 19 ao 23, é o versículo que fala sobre isso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava retamente. Então, quando tivermos uma injustiça, principalmente se for uma injustiça, gente, é ligada às coisas do Senhor, sabe? Esses dias aconteceu comigo. Uma pessoa que eu conheço aí há, sei lá, uns 25, 30 anos por aí, falando comigo. Ela falou de uma outra pessoa que eu conheço também há esse tempo todo, mas que eu não vejo, já deve ter uns, sei lá, uns 6, 7 anos, ou até mais. Eu acho que tem mais que eu não vejo. Perdemos o contato. Aí ela falou comigo, encontrei a fulana. A fulana perguntou de você. Eu falei, que bom, ela tá bem, tá saudável e tal. Até assim, ela falou assim, que você sumiu, foi atrás de pastor, juntou com esses pastores, sumiu, foi atrás de pastor. Aí eu pensei comigo assim, pai, perdoar, eles não sabem o que dizem. Pensei nisso na hora. Mas aí eu ri e falei assim, olha, quando você encontrar com a de novo, fala com ela que eu não estou atrás de pastor. Assim, eu não estou atrás de pastor, eu só estou vivendo a minha vida com Jesus. Fala com ela que hoje eu sou pastora, então... Falei assim com a minha mãe, tô brincando, não sou pastora, tá? Tô só brincando. Aí assim, aí você vê, sabe? As pessoas não sabem, né, da nossa história, da nossa vida, o que nos tem acontecido, e da mesma forma a gente não sabe dos outros, e as pessoas julgam, fazem justiça. Eu jamais, né, iria falar qualquer coisa, ofender, mesmo se ela tivesse falado comigo pessoalmente, eu jamais iria ofender, eu iria só, né, levar uma palavra para ela e eu perguntar depois se ela queria orar, que eu orasse por ela, alguma coisa do tipo. Mas a gente tem que ter essa paciência. E quando falarem, ou quando vier uma injustiça, qualquer que seja, a gente respira. É para respirar e não pirar, como diz a minha fisioterapeuta. E o que acontece? A gente acalma e vai pro Espírito Santo. E vai falar com ele, perguntar para ele. E apresentar para ele o que aconteceu. E pronto. Vai passar. O que a gente precisa é externar. A externa para o Espírito Santo, externa para Jesus, que eles vão resolver e a gente vai ficar tranquilo, né? Vamos ler aqui umas vantagens de manifestar a longanimidade. Provérbios 25:15. A longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Ai, gente, quer persuadir um príncipe, seja longânimo, né? Eu não sei, o príncipe aqui está escrito minúsculo, não deve estar falando que é Jesus, né? Não deve ser Jesus esse príncipe, acho que não, porque está em minúsculo e é provérbios. Deve ser autoridade.
Deve ser a autoridade lá, né, da época, porque está em Provérbios. Vamos ler Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Que nós sejamos sempre os apaziguadores, sabe? Que a gente seja água e não gasolina no fogo. Se tiver algum problema, alguma coisa acontecendo, que as pessoas encontrem a paz em nós, porque nós estudamos a paz segunda-feira passada, né? É outra coisa também que nós precisamos, que está em nós. Nós carregamos a paz. Aí agora nós vamos falar sobre a longanimidade e a ira. É nessa parte aqui que eu queria chegar, que aqui vai falar da ira de Jesus. É Tiago 1, 19 e 20. Vamos ler. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que acontece? Quando o homem ira, ele resolve do jeito dele, ele coloca essa ira para fora, ele não vai produzir a justiça de Deus. Deus não vai pegar aquilo ali para resolver, digamos assim, porque a pessoa já resolveu do jeito dela. Ela já falou com Deus assim, ó, pode deixar que eu resolvo aqui no braço. É melhor do que ficar esperando você resolver do seu jeito. Meio que isso, tá, gente? Estou fazendo uma analogia aqui. Mas é isso que acontece. É isso que está falando aqui. Que se eu irar, eu não vou produzir a justiça de Deus a meu favor. Né? Porque o próprio Deus, ele é tardio em irar-se. Quer ver? Vamos ler Salmos 86, 15. Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. O Senhor, ele é paciente e misericordioso para com todos, gente, todos. Então, se nós refletimos Deus aqui na Terra, nós também temos que ser, né? Eu vou ler aqui uma explicação sobre ira. A ira, estado emocional natural dos seres humanos como reflexo à própria indignação divina. Porém, a pecaminosidade faz a ira uma arma destruidora de relacionamentos e da própria pessoa irada. Portanto, compreender a ira é fundamental para o exercício da longanimidade. Existem dois tipos de ira. Por que ele fala que a ira ela é reflexo da própria indignação divina? É porque às vezes a gente vê uma coisa errada, a gente vê uma pessoa cometendo uma injustiça, às vezes maltratando uma pessoa, obrigando, né? Isso vai contra as coisas de Deus. Porém, eu preciso ter um cuidado, eu preciso distinguir a ira santa da ira pecaminosa. Porque a ira santa, Jesus teve ela. Quer ver? Vamos ler aqui. A ira santa, Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, vai ter eu quero ler aqui para vocês uma explicação muito detalhada. É que nesse texto, Paulo recomenda a ira sem pecado. Isto é, aquele sentimento justo que reage ao pecado cometido principalmente contra Deus. Esse sentimento foi demonstrado pelo próprio Senhor Jesus quando a purificação do templo. Neste caso, trata-se de uma manifestação justa e santa com o objetivo de corrigir a injustiça cometida contra os gentios. Pois o pátio a eles reservado para adoração estava sendo utilizado para transações comerciais. Isso aqui que a apostila está falando é aquela passagem lá em Marcos 11, que as pessoas, o lugar que eles, foi separado o lugar para que os gentios adorassem a Deus. Um lugar de adoração. E o que eles fizeram? Eles pegaram esse templo, esse lugar separado, que era o templo, né, na velha aliança
né, eles ficavam nos templos, se reuniam lá, eles pegaram esse lugar santo, que foi separado para a adoração, e estavam lá vendendo. Eles estavam cometendo uma injustiça contra os gentios, contra o que Deus tinha falado para os gentios, ordenar, né? Eles, mesmo na velha aliança, eles eram direcionados pelo Senhor. Então, por que Jesus irou? Porque eles estavam cometendo uma injustiça contra os gentios. E Jesus se irou ali, colocou eles para fora, falou que não era para fazer, que aquilo ali não era o lugar deles fazerem aquilo ali. Então, Jesus ele não excedeu, ele não pegou uma justiça própria para resolver. Ele foi fazer uma justiça de Deus. Ele foi falar, não, vocês estão desobedecendo ao meu Pai. Esse lugar aqui é um lugar de adoração dos gentios, orarem, adorarem ao meu Pai. Não é lugar de vender negócio, não. Eles vendiam, né, cambistas, vendiam coisas lá. Nesse caso é recomendável falar ou agir de modo que resulte no restabelecimento da justiça. Porque quando Jesus falou, ele conseguiu o restabelecimento da justiça. Os cambistas foram expulsos, não vai mais, o negócio foi proibido e lá ficou o lugar de adoração dos gentios. Antes, restabelecimento da justiça antes que o sol se ponha, isto é, não adiar a resolução do problema para outro dia. O que Jesus fez? Na hora que ele viu, ele foi lá e resolveu. Pronto, acabou. Não teve, né, briga, discussão, não bater em Jesus, não agredir Jesus, porque ele foi com a autoridade de filho, claro que guiado pelo Espírito Santo, né, que ele andava, ele era, né, eles estavam juntos o tempo todo, e obedecendo a uma ordem do pai dele, porque com certeza Deus mandou ele fazer aquilo ali. Você não vai profanar o lugar de adoração dos gentios. Então, ele não causou um problema maior. Ele foi em favor do povo que precisava, que tinha aquele lugar ali separado para eles. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a ira pecaminosa, gerada por uma motivação egoísta e infundada pela nossa incapacidade de julgar motivos, avaliar nossos direitos e nos sentirmos inculpáveis e absolutos como Deus. Um bom exemplo dessa ira é a de Caim contra Abel. Vamos ler aqui. Gênesis 4, 5 e 8. Ao passo que Caim dá a sua oferta, não se agradou Deus. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Nessa aqui é uma ira pecaminosa, porque Caim, ele não fez justiça, ele ficou com inveja, né? Ele tinha inveja porque o irmão, o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a dele. A gente já conhece essa história aqui, né? Então, essa é uma ira pecaminosa. Ele se irou para fazer a justiça dele, que ele tinha que ser o melhor, que Deus tinha que aceitar o dele, que o dele é que era o bom, e não o do outro. Então, ele fez contra o irmão e contra Deus, porque o Deus aceitou do irmão, né? Aceitou de Abel, não aceitou dele. Então, isso aqui é o tipo de ira. Então, a gente precisa perceber que quando a gente estiver numa situação que couber a nós termos que tomar uma atitude, que a gente seja guiado pelo Espírito Santo para entender, não, essa situação aqui não me cabe, nada, ira de espécie nenhuma, não é da minha conta. Agora, essa situação aqui, eu preciso agir, não, e nem reagir, porque reagir a gente não pensa, eu preciso agir de alguma forma. Uma coisa que a gente tem, eu vejo muitas pessoas têm muito hábito de entrar em confusões dos outros e ficam iradas e arrumam confusão sem conhecer a história.
Eu posso chegar para vocês e contar um caso do meu jeito, e vocês ficarem com raiva de uma pessoa e começar alguma coisa contra ela, praticar alguma ira contra ela, ficar irada contra a pessoa, sem nem saber o real motivo, o que aconteceu. Eu vejo muito isso. E uma coisa que eu falo, não entre na briga de ninguém. A verdade nem precisa de defesa. A verdade é a verdade. Então, se a gente anda guiado pelo Espírito Santo, a gente vai saber exatamente a diferença de uma coisa e de outra, e em que entrar e o que não entrar. Em que cabe a gente orar e coisas que a gente vai fingir que nem viu, né? Eu vi uma postagem do Kenneth Hagin não, né, gente, do negócio, da página deles, porque o Kenneth Hagin não está entre nós aqui na Terra, está no céu. Ele falando sobre o Espírito Santo, e ele, vou falar com minhas palavras, sabe, porque eu não lembro as palavras dele. Ele falando assim, que no tempo de fé e da declaração, né, de você declarar e andar por fé e falar só em fé, muitas pessoas estão esquecendo do Espírito Santo, de viver com o Espírito Santo, de estudar com o Espírito Santo, de buscar com Ele, porque você pode andar, ser o dos 100% fé, uau, que legal, sou só fé, mas se você não tiver com o Espírito Santo ali, na intimidade, ouvindo, buscando dele, sabendo dele, você não vai conseguir andar na palavra do Senhor como tem que ser, não vai conseguir ter as atitudes como tem que ser do Espírito Santo. Então, aí depois que ele falou isso, eu falei, obrigado, Senhor, porque nós já estamos na segunda matéria sobre o Espírito Santo e vamos para a terceira, depois que acabar essa, que a gente já estudou como ser guiado pelo Espírito Santo, estamos estudando fruto do Espírito, né, e vamos estudar manifestações do Espírito Santo depois, para a gente, sabe, ter o Espírito Santo em nós, assim, a gente já tem, mas sabe, assim, aquela certeza, aquela coisa assim, eu não vou fazer nada se o Espírito Santo não me falar. Hoje eu vi já estou terminando, tá, gente? Eu vi a ministração do David Leonardo de hoje, de manhã, aí ele falou o seguinte, ele estava alugando, eu já conhecia essa história do prédio, eu só não sabia o final, ele estava alugando um lugar lá para fazer a sede ele tem tipo uma ONG, não é ONG que chama, tá? Mas que cuida das pessoas que aceitam Jesus, que ele dá amparo, ele doa bíblias, ele atende essas pessoas, ele tem pessoas lá que oram com essas pessoas, que conversam com essas pessoas, que acompanham, que dão um suporte espiritual para as pessoas. Eu esqueci como é que chama. Porque ele é evangelista, a gente tem que entender que cada um na sua função. O negócio dele é trazer o povo para Jesus. E aí, depois que traz, que o povo aceitou Jesus, precisa ter um suporte, ele entendeu isso e montou esse negócio. São mais de 200 mil pessoas que tem lá, que eles atendem. Aí ele estava alugando esse prédio, procurando. Aí diz ele que na hora que ele entrou no prédio, que ele viu, ele, uau, estava alugando, não queria comprar. O prédio perfeito. Aí um amigo dele ligou para ele na hora. Aí ele falou com um amigo que estava vendo o prédio e tal, lá, que onde seria essa instituição dele, esse instituto e tal. Aí o amigo dele falou assim, pode comprar que eu pago. Ele, uau, fez igual falou igual eu. Falei assim, nossa, gente! E tá, falou com o corretor, não é nosso, que aquele jeito dele engraçado, não é nosso e tal, e vamos fechar e pronto. Aí diz ele que saiu. Dizer que na hora que passou numa curva, ele disse assim, vocês já ouviram aquele ditado que Deus te pegou numa curva? Foi o que aconteceu comigo. Dizer que saindo do lugar, na hora que ele passou numa curva, o Espírito Santo virou para ele e falou assim, você não vai me perguntar nada, não? Aí dizer que já murchou na hora. Ele falou assim, tá bom, papai, tá bom. O que é para fazer? Aí diz ele que foi, ligou pro corretor e falou assim, olha, eu tô esperando Deus me falar, se Deus não falar, o corretor disse, eu não vou fazer nada se não me falar, eu tô nessa posição já tem um bom tempo, se Deus não falar, eu não vou fazer. Aí, deu 24 horas e nada, Deus não falou com ele, aí ele foi e falou pro corretor, olha,
infelizmente eu não vou comprar, porque Deus não me falou nada. E diz ele que foi, ficou bem chateado, passou. Passou-se alguns meses. Não foi meses, não. Passou um tempo. Os negócios foram tudo embargado pela justiça do dono desse prédio. Se ele tivesse comprado, o nome dele estaria no meio. Entende? Por que a gente precisa de estar conectado com o Espírito Santo o tempo todo? Já imaginou o nome dele, da instituição dele, perdeu o lugar? Porque depois que a justiça pega, a gente acabou. Justiça, nossa, a Polícia Federal pegou, acabou. Já era. A pessoa estava envolvida em coisas fraudulentas e eles confiscaram tudo, inclusive esse prédio. Aí ele foi entender, aí ele começa a agradecer, né? Aí eu fico vendo, nem comigo, nem é então coisas tão grandiosas. Gente, tem hora que eu vou colocar um papel na minha máquina para cortar. O Espírito Santo fala assim, vai dar errado. E tem dia que eu faço, só para eu quebrar a cara, para eu ver que era o Espírito Santo. Aconteceu sexta-feira. Gente, depois eu falei assim, mas que sonseira a minha, claro que eu sei que é ele. Entende? Ele vai falar com você qualquer coisa que a gente tiver. E se a gente tiver essa... E o que a gente precisa para entender o Espírito Santo, para ouvir, para ficar com ele? Longanimidade. Porque ele não vai gritar, ele não vai pegar a gente sacudir, não vai apertar, não vai pegar no braço, não. Você tem que perguntar para ele e ter a paciência de ouvir. E se a gente não está ouvindo, é porque ele, na hora, é porque a gente está ouvindo muitas outras vozes que não são a dele. Hoje eu falei assim, eu trabalhei na parte da manhã só, o marido Eduardo foi ficar com o pai dela não trabalhou hoje, ele tá pegou um negócio aí para fazer que só pode fazer à noite, então ele tá trabalhando à noite e não tem de dia, é um merca-frutas para reforma, aí durante o dia eles vendem, tira tudo, trabalha à noite, então ele tá assim, aí ela ficou com o pai dela, eu fiquei sozinha em casa. É que eu falei, Jesus, Espírito Santo, eu quero ficar com vocês. Eu desliguei tudo e fui para o meu quarto e lá eu fiquei. Saí, era 6:30 da tarde. Para eu não ouvir mais nada. E coloquei louvores aqui, coloquei aquelas músicas instrumentais, mas instrumentais de palavra, das músicas de Deus, que eu tenho umas coisas aqui, porque às vezes a gente está ouvindo muitas outras vozes que não é a única voz que a gente precisa ouvir, que é a do Espírito Santo, né? Acabo por aqui, falei demais.